A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus que fica em 2 Samuel, capítulo 11. Reflexão essa que nós fizemos ali ontem, no encontro ali dos varões, né, da PIB aqui do Curado 4. O texto fica em 2 Crônicas, 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura aqui até o versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Decorrido um ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos, com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ela se deitou com ela. E ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiro a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e seguinte. Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu para a sua casa. Glorificado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por sua palavra, muito obrigado por tua graça e por tua misericórdia. Que possamos, ó Deus, aplicar a tua palavra, que tanto nos orienta, que tanto nos direciona, que tanto nos guia, Pai. A tua palavra é nosso manual de regra e fé. Por isso, ó Pai, nos abençoa, nos orienta, nos conduza de acordo com o teu querer e a tua vontade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aprendendo com os erros de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O fascinante da palavra de Deus é que nós vamos ver homens cometendo erros, falhas que eu e você cometemos. A gente vê Deus usando homens imperfeitos. Tiago vai dizer que Elias era um homem segundo os nossos mesmos costumes, nossos mesmos desejos. Elias era um homem segundo os nossos desejos, e a Bíblia vai dizer que ele orou e por 3 anos e 6 meses parou de chover na terra. A gente olha para Abraão, o pai da fé, homem, um dos heróis da fé, um homem que em algum momento titubeou diante da promessa de Deus e acabou tendo relação com uma serva e concebendo aí um filho
fora da promessa que Deus havia feito a ele. Isso é o homem. E isso somos nós. O mesmo Davi, que lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, é chamado de um homem segundo o coração de Deus. O mesmo Davi, que lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47 a 46, tem aquele encontro e aquela fé tremenda diante daquele gigante que estava desafiando o povo de Israel. Também é o mesmo Davi que comete crimes terríveis. Em 2 Samuel, capítulo 11, nós vemos o contraste do Davi obediente, do Davi submisso, do Davi consagrado, dando lugar a um rei carnal, assassino, traiçoeiro. Tudo isso pode ser visto, irmãos, diante deste pecado aqui de Davi com Betseba. Mas é bom, eu acho isso tremendo na palavra de Deus, que esses acontecimentos não foram escondidos para nós, esse é Deus mostrando para mim e para você a pecaminosidade humana. Na teologia, a gente vai chamar isso de universalidade do pecado. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. É por isso que Jesus vai trabalhar e vai dizer para os discípulos e dizer para nós que para nós vigiarmos e orarmos, porque o inimigo anda ao redor. E o nosso maior inimigo, meu irmão, minha irmã, somos nós mesmos, os nossos desejos e as nossas vontades. Mas o que podemos aprender com o erro de Davi aqui em 2 Crônicas, capítulo 11? A primeira coisa, irmãos, é que ele estava onde não deveria estar. O texto diz no capítulo 11, no primeiro versículo, que decorrido um ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi, versículo 2, ainda no versículo 1, porém Davi ficou em Jerusalém. Davi estava onde não deveria estar. Quantas vezes, irmãos, nós estamos onde não deveríamos estar? Para onde nós estamos? Onde nós estamos? Onde nós estamos? Você tem dado prioridade às coisas de Deus? É uma pergunta para mim e para você. Por onde nós estamos andando? Onde estamos trilhando o nosso caminho? Será que estamos verdadeiramente dando prioridade às coisas de Deus? Em Mateus 6, 23, 24, o texto vai dizer assim, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E o texto aqui, quando fala de dinheiro, meu irmão, minha irmã, o dinheiro ele dá o sentido da concupiscência da carne. O dinheiro, a Bíblia vai falar que o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é destruidor. O amor ao dinheiro pode levar a humanidade, o homem, à destruição. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, vai dizer, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Por isso que Provérbios 14, 12 vai dizer que há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Jeremias, versículo 17, 9, vai dizer que é enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e aprovo os pensamentos, para vos dar segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. Davi, ao invés de ir para a guerra, ele resolveu ficar em casa. Davi deveria estar no combate. Davi deveria estar à frente da batalha, mas estava em casa. Quantas das vezes nós deixamos, irmãos, de estarmos à frente da batalha?
na frente das coisas de Deus, nos alimentando das coisas de Deus. Ao invés de estarmos nos alimentando das coisas que nos eleva a Deus, que nos aproxima de Deus, estamos muitas vezes nos aproximando daquilo que nos distancia de Deus. Deus havia escolhido Davi para ser o seu mordomo, para cuidar do povo. Davi foi chamado para cuidar do povo. Deus chamou eu e você para nós fazermos a diferença, para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Quando o mordomo, irmão, se sente dono dos bens do seu senhor, ele trai o seu senhor. Quando o mordomo deixa de cuidar com zelo e fidelidade dos bens do seu senhor, ele torna infiel. Nós somos mordomos de Deus. Nós fomos chamados para cuidar das coisas de Deus. E como tal, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. O maior erro de Davi foi baixar a guarda diante da sua natureza pecaminosa. E isso acontece muito. Quantos homens e mulheres de Deus não caíram porque não vigiaram? Pessoas com anos de ministério e de repente caem em adultério, é um escândalo. E de repente acontece alguma coisa, todo mundo fica assustado. Por quê? Acomodação. Davi já havia vencido várias batalhas. Davi já havia feito vários prodígios. Considerado um rei poderoso, um homem com intimidade com Deus. E de repente Davi se vê numa cilada, porque ele esqueceu que a velha natureza ainda habitava nele. O apóstolo Paulo conhecia muito bem essa velha natureza. Quando ele escreve em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em Romanos 7, 19 e 20, Paulo vai dizer, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Davi, ele se esqueceu da sua velha natureza. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós esquecemos da nossa velha natureza, nós ficamos vulneráveis. Se Davi tivesse consciência e tivesse ficado em vigilância, provavelmente ele não teria caído. Vigiai e orai, porque o inimigo anda ao derredor. Veja bem, e o nosso maior inimigo somos nós. São os nossos desejos, são as nossas vontades. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que nós precisamos mortificar o velho homem e nos revestir de um novo homem. A nossa caminhada cristã é uma batalha constante de mortificação da carne, de mortificação da nossa velha natureza. É nesse alvo que nós prosseguimos nesse alvo de mortificação e de aproximação cada vez mais de Deus. Quando nós mortificamos os nossos desejos, as nossas vontades, naturalmente nos aproximamos de Deus. Mas quando nós damos lugar à carne, quando nós queremos negociar com Deus, nós queremos servir a Deus e servir também a carne, não vai dar certo. Vai ter problema e vai ter dificuldade na sua caminhada. Davi não deu atenção às palavras do seu servo. A gente percebe isso aqui no versículo 3, que vai dizer assim, ó, Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, é mulher de Urias, o Heteu. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Deus usou o servo de Davi para alertá-lo de quem se tratava. Deus sempre nos alerta, irmãos, quanto ao nosso proceder. Deus sempre nos alerta. A gente começa a ver isso em Gênesis. Lá em Gênesis 1, 16, 17, diz assim, ó, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que comer, certamente morrerás. É Deus já orientando o homem. Deus colocou Adão e Eva no jardim e orientou, e deu ordens. Deus sempre tem nos orientado, nos conduzido.
nos dizendo, ó, não vai por aqui, porque se você for por aí, você vai se dar mal. O caminho certo é esse. Deus o tempo todo nos alerta através da sua palavra e através dos homens e mulheres de Deus que pregam a palavra, que são instrumentos de Deus para nos orientar através da palavra de Deus. Em Gênesis 4, versículos 6 e 7, a gente vê Deus dando uma orientação a Caim. Gênesis 4, 6, 7. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É isso que Deus disse para Caim. Ó Caim, eu estou vendo o seu semblante. Eu estou vendo o que está acontecendo com você aí. Cuidado, o pecado está à porta. Deus está falando para mim e para você. O pecado está à porta. Márcio Gomes, o pecado está à porta. Maria, o pecado está à porta. João, o pecado está à porta. Vigiai e orai. Porque o Espírito está pronto. Pode até estar pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. O seu velho homem está aí. Os seus desejos estão aí. As suas vontades estão aí. Cuidado. Vigiai. Por isso que em Deuteronômio 7, versículo 11 e 12, Deus falando para o povo, ele vai dizer, ó, obedeçam, pois, a lei. Isso é os decretos e as ordenanças que hoje lhe ordeno. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele é justo. Quando nós falhamos, quando nós erramos diante de Deus, e com todos os alertas que Ele nos dá, com todas as orientações que ele nos dá, e nós erramos diante de Deus, deixamos de descumprir a sua santa palavra, nós sofremos as consequências. Os irmãos sabem do sofrimento de Davi. Quando a gente vai para o Salmo 51, a gente vê Davi num sofrimento terrível, ao ponto de dizer, Senhor, devolva-me, Senhor, a alegria da sua salvação. Porque os meus ossos estão aquebrantados, estão quebrados, esmagados. Porque Davi entendeu que ele cometeu um erro terrível, mas a justiça de Deus também veio sobre a vida dele. E ele pagou um preço muito alto. Erramos por não conhecer errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes nós erramos por desprezarmos as orientações de Deus para as nossas vidas. Deus tem falado ao seu e ao meu coração todos os dias para tomarmos cuidado com o pecado. Por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Sejam sóbrios e vigiem. Pedro está falando isso. 1 Pedro 5,8. Vigiem. Não vai achando que você é super crente. Não vai achando que você pode ficar em qualquer lugar. Não vai achando que você pode seguir essa caminhada aí, não. Cuidado por onde você anda. Eu gosto muito do Salmos 1, que dá uma orientação tremenda para nós. O Salmo 1 começa dizendo, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Cuidado por onde você anda. Cuidado que janela você anda espiando. Davi cometeu um erro terrível. A concupiscência dos olhos, do coração, dos seus desejos, se sobressaiu ao seu temor a Deus. Naquele momento, o diabo preparou o laço para Davi. Preparou todo o ambiente, e é isso que ele faz, meu irmão, minha irmã. O diabo ele não vem de garfo, ele não vem feio, como tem aí nos desenhos, nos filmes, para te assustar. Muito pelo contrário. Lembra na tentação de Jesus? O diabo oferece sempre o melhor.
Se prostrados me adorares, tudo isso te darei. Ele oferece sempre, é sempre oferecendo coisas que parecem ser boas. Então ele vai te oferecer sempre o que você quer. O que você gosta? Você gosta de mulheres? Então ele vai te oferecer mulheres. Você gosta de dinheiro? Ele vai te ganhar pela ganância, pelo dinheiro. Você gosta de quê? O diabo é como se fosse um gênio dos 3 desejos. Só que esses 3 desejos dele, ele dá com uma mão e tira com a outra. É apenas uma armadilha para você cair no precipício. E isso aconteceu com Davi. E isso tem acontecido com muitos homens e mulheres de Deus, que têm sofrido tanto, está sofrendo, porque não vigiaram diante da sua natureza pecaminosa e do pecado que nos cercam. Por isso que o salmista, no Salmo 1, ele continua dizendo, ele não anda na roda dos escarnecedores. Ele não detém, ele não fica, ele não comunga com o pecado. Mas antes, ele tem seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Davi não deu a mínima para as informações que recebeu. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Ele não deu a mínima. É mulher, não tem problema. Traga ela. Traga ela. Então Davi não deu a mínima para a informação que recebeu. Veja bem, irmãos, Davi já havia sido orientado por Deus a não. Olha só o que diz Deuteronômio 17. Veja bem. Ele, o rei de Israel, a autoridade, aquele que eu constituí para conduzir o povo, ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muitas pratas e muito ouro. E Davi fez o contrário. Aí chega em 1 Samuel, a gente voltando em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 42 e 44, olha o que acontece. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. Aí as 2 foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Aí você chega em 2 Samuel 5,13, de novo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. A gente percebe, o que a gente aprende com isso aí? Que o pecado de Davi com Betseba não foi uma coisa assim que aconteceu espontânea, de imediato, não. É uma coisa que foi alimentando. E é isso que nós fazemos. E é isso que o diabo faz. O pecado ele vai sendo trabalhado na nossa mente, no nosso comportamento. Há umas coisas que vão acontecendo até funilar, até chegar lá na consumação. Muitos erros. Nós começamos, às vezes, a nos afastar de Deus. Nós paramos de nos envolver com as coisas de Deus. Paramos de ler a palavra de Deus. Paramos de nos alimentar da palavra de Deus. Ao invés de estarmos no meio de um povo santo, orando, buscando, estamos na roda dos escarnecedores. Queremos negociar com o mundo. Queremos viver no mundo e servir a Deus. Não queremos nos abster de alguns desejos, queremos continuar servindo a Deus e com algumas práticas. E isso vai alimentando coisas que lá no final vai chegar na armadilha final, que vai te traçar e te derrubar e te tirar da presença do Senhor. Quando lemos esses textos, percebemos que Davi tinha uma área na sua vida que ele precisava tratar. Qual era a área? Davi tinha uma área que precisava ser tratada. Pelo jeito, Davi gostava muito de mulheres. E isso trouxe muita dificuldade. O interessante é que o filho de Davi, Salomão, um homem com toda a sabedoria, acabou cometendo erros também, justamente por conta de mulheres. Porque Salomão teve várias mulheres também, e acabou essas mulheres trazendo, mulheres pagãs, coisas que Deus havia também proibido, e essas mulheres acabaram influenciando as suas vidas, e acabou transformando o seu reinado
em local de adoração a deuses pagãos. E, consequentemente, o filho de Salomão também cometeu erros terríveis que acabou gerando o quê? Gerando a divisão da nação de Israel, que culminou lá no cativeiro babilônico. Olha só o juízo de Deus onde foi. Consequências. Às vezes nós sofremos, nós pagamos preços por conta dos nossos erros, das nossas atitudes. Davi, irmãos, ignorou os conselhos de Deus para dar lugar às suas vontades. A consequência disso foi a consumação do pecado. A gente vai ver no versículo 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E aí a gente sabe da história. O interessante, irmãos, é que um pecado, ele acaba gerando outro pecado. Davi adulterou, tentou esconder esse pecado, matou o marido de Betseba, e isso gerou mais pecado para ele. A conta dele aumentou. Às vezes nós queremos fazer isso, nós queremos encobrir os nossos pecados como se isso fosse possível. Lá em Hebreus 4 vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. Não há pecado encoberto diante de Deus. Não adianta você achar que está se escondendo de Deus. Deus sabe por onde nós andamos, Deus sabe o que fazemos, Deus sabe o que pensamos. Deus conhece o meu e o seu coração. Por isso que Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13, ele vai dizer: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus, do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, o pecado tem tomado conta da igreja. As pessoas estão relevatizando, né, transformando as coisas de Deus, o pecado, numa coisa relativa. Não, isso é relativo, não é bem assim não. Não é bem assim não. Estão querendo fazer uma espécie de exegese das Escrituras. Estão querendo que a Bíblia, que Deus se adapte aos seus estilos de vida. E cristianismo, irmãos, é pagar preço, é mortificação do velho homem. Porque não tem como você servir a Deus e continuar servindo também a sua carne, os seus desejos, as suas vontades. Lembrando que a nossa carne, ela é pecaminosa. Ela tem tendência ao pecado. A tendência é pecar. Quando nós nos afastamos de Deus, a tendência é dar lugar à carne. Quando nós nos aproximamos de Deus, a tendência é mortificar a carne. Então a gente vê tanta coisa entrando no seio da igreja por conta disso. As pessoas estão ignorando as Escrituras. Quando as Escrituras falam que tal coisa é pecado, vem um e diz: não, não é bem assim não. Não é bem assim. Qual o problema disso aqui? Não tem nada a ver. Qual o problema de eu ficar aqui observando? Davi talvez pensou isso, né? Qual o problema de eu ficar aqui na rodinha aqui, né? Na rodinha dos escarnecedores? Qual o problema? O problema é quando você menos esperar, você já foi abraçado. Você foi dominado pelo pecado. E aí vai ser mais difícil ainda você retornar. Aí o preço terá que ser muito maior. Porque você vai estar tão envolvido com as coisas do mundo que você não vai ter força para voltar à presença do Senhor. Por isso vigiai e orai, porque o inimigo anda ao redor. A gente vê tantos crimes que acontecem aí terríveis. E as pessoas ficam assim: por que eu fiz isso? Sem entender por quê. Eu não entendo por que eu fiz isso. Foi tão envolvida com o pecado que ela mesma não consegue explicar por que fez. Isso é o diabo. Isso é influência do diabo. Isso é falta de Deus na vida. É a mente vazia. Diz o ditado: mente vazia, oficina do cão. E a Bíblia diz: nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus.
Mas como fazer para nos livrarmos desse tipo de comportamento que Davi teve? A primeira coisa, irmãos, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, saber quem somos, quais são as nossas limitações. Nós precisamos saber disso. E Davi, ele compreendeu muito bem isso quando ele escreve o Salmo 51, versículo 1 e 3, quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. O interessante de Davi, irmãos, é que por que Davi, um homem, é conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Natan, quando chega para Davi, que Natan conta aquela história do homem que tinha várias ovelhinhas, né? E um que tinha só uma, é aquele que tinha várias, roubou daquela pequena para alimentar sua visita, e Davi fica furioso, esse merece a morte, Natan aponta para ele, esse é você, falando do pecado dele aqui com Betseba. Davi poderia matar Natan, Davi poderia mandar prender ele e tentar cobertar, mas Davi se prostrou. Houve um arrependimento, houve um coração contrito, e Davi foi buscar a Deus, buscar a misericórdia e o perdão de Deus. Mas o juízo de Deus veio sobre a vida de Davi. Então nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, saber que nós somos fracos, que nós somos falhos e que não somos super crentes. Segundo, nós precisamos mortificar as nossas vontades. No Salmo 51, 10, ele vai dizer: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós temos que pedir isso todos os dias, irmãos, a Deus. Efésios 4, 22, 24 vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados do modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Nós precisamos mortificar, nós precisamos deixar a antiga maneira de viver. Mortificar as nossas vontades. Terceiro, nós precisamos ser fiel praticante da palavra. Tiago vai dizer 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Praticante. Não adianta você ouvir a palavra todos os dias e você não botar em prática. Não adianta você ir para a igreja todos os dias, ouvir o evangelho e não colocar isso na sua prática. O maior desafio do cristão é ser crente fora da igreja. É ser crente no seu cotidiano, é ser crente na sua vida, no seu relacionamento diário. Esse é o maior desafio de cristão. Principalmente diante de um mundo tão pecaminoso, de tantas influências pecaminosas. A maior dificuldade do crente é ser crente fora da igreja. É ser crente dentro do seu quarto, é ser crente no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, na sua comunidade. O Salmo de número 119, versículo de número 105 e 106 vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Que a palavra seja verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, luz para o seu caminho. Luz para o meu caminho. Que nós possamos verdadeiramente caminhar diante dessa luz. Mesmo que seja difícil, porque vai ser difícil. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, porque essa mortificação, irmãos, do velho homem não é fácil, é luta. Vai ter luta. Mas nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Para concluir, irmãos, a única forma de não cometermos os erros de Davi é nos deixar ser direcionado pela palavra de Deus. Em Deuteronômio 13:4 vai dizer assim, sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temem a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Temos que tomar posse dessa palavra. Vou ler de novo, essa palavra é para mim e para você. Márcio Gomes, veja bem, Deuteronômio 13:4. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temem Ele somente.
Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhes. Sirvam-no e apeguem-se a ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nós possamos tomar posse desta palavra e aprendermos com os erros, aprendendo com os erros de Davi, possamos verdadeiramente nos fortalecer cada vez mais nesta palavra. Palavra que salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos conduzindo, nos direcionando unicamente pela palavra de Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.